Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe sua vida e sua casa. Estamos aqui começando mais uma série de IBN em casa, a Igreja Desejável do Senhor. Amém? Então compartilhe esse link, mande para um amigo, mande para alguém da sua lista de transmissão, para alguém que você queira que participe desse momento com Deus. E quero orar com você aqui para nós darmos continuidade a esse tempo precioso no Senhor. Amém? Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos, te glorificamos, ó Deus, que esse tempo venha a ser um tempo de edificação, um tempo, Senhor, de entendimento do que é a igreja que o Senhor quer e que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, abençoa essa casa, abençoa esse lar, ó Deus, no nome de Jesus, que essas palavras venham servir de fortalecimento para cada dia que ela venha chegar até o nosso encontro, no nome de Jesus, amém? Fique com louvor e em seguida vamos dar continuidade a esse momento. Deus abençoe. Se as portas se fecharam pra você e você não sabe mais o que fazer, a medicina te desenganou, parece que o céu se fechou, a tempestade não quer mais passar, você sabe só chorar. Ei! Mas hoje você veio aqui, a resposta você quer ouvir agora. E agora a dórica porta se abre, adore que Deus faz milagres. Adore, Ele é Deus e Ele sabe agir. E adore, mesmo que não tem saída, Ele muda a sua vida. Adore, Ele é Deus e Ele sabe agir. Cadê os adoradores? Levante a mão para o céu e adore o nome dEle. Oh, aleluia! Enquanto você adora, tem milagre na tua casa, na tua família. Receba a adoração da tua igreja, Pai. És fiel, Senhor. Aleluia. A medicina te desenganou. Ei! Parece que o céu se fechou, a tempestade não quer mais passar, você sabe só chorar. Mas hoje você veio aqui, ei, e a resposta você quer ouvir agora. E agora adore que a porta se abre, adore que Deus faz milagres. Adore, Ele é Deus e Ele sabe agir. E adore, mesmo que não tem saída. Eu profetizo nessa noite, Ele muda a sua vida. Adore, Ele é Deus e Ele já pode. E agora adore que a porta se abre, adore que Deus faz milagres. Adore, Ele é Deus e Ele sabe agir. E adore, mesmo que não tem saída, Ele muda a sua vida. Adore, Ele é Deus e Ele sabe agir. Aleluia. Ele é Deus e Ele sabe agir. Oh, oh. Ele é Deus e Ele sabe
crê nisso? Glória a Deus por esse louvor maravilhoso, tempo precioso no Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem colocado ao nosso coração nesse tempo, para que o nosso tempo de entendimento do que é ser uma igreja desejável. E nesse primeiro momento aqui, nós vamos falar especificamente sobre as características da igreja que Deus deseja. Quais são as características que Deus deseja para nosso tempo, para nosso ambiente, para nosso momento? Lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 4, versículo 31, vai dizer o seguinte: tendo eles orado, estremeceu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Eu quis pegar esse primeiro texto como base para o que nós vamos falar aqui, porque as características de uma igreja que Deus deseja uma série de passos que o Senhor vai dando sequência para que nós venhamos cumprir com um propósito que Ele tem para a nossa vida. Então, quando nós vamos olhar, principalmente no livro de Atos como um todo, quando nós vamos ver um pouco antes lá do Pentecostes, nós vamos enxergar e compreender que Jesus ele veio nos ensinando, veio nos dando um alinhamento, um direcionamento de como é a igreja que Ele deseja, que Ele quer para nosso tempo. Porque Ele já vem dando um entendimento do que o povo da lei não cumpria e o que Ele veio foi para cumprir aquilo que já estava descrito, o que hoje nós conhecemos como Velho Testamento, que é a sombra do que Ele revelou no Novo. Então, nesse tempo aqui, Deus ele nos mostra algumas características de uma igreja que Ele deseja para o nosso tempo aqui na Terra, para você, para o seu tempo, para a sua geração específica, para que você deixe um legado para a geração posterior. Um dos primeiros pontos dessa igreja, dessas características que Deus deseja, é a unidade. A unidade é um ponto primordial para que nós venhamos ser uma igreja que Deus deseja. Nesse capítulo 4, versículo 32 aqui, a multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Eles não identificavam tudo o que eles tinham como deles, eles identificavam o que eles tinham como sendo do coletivo. Quando nós vamos olhar lá, quando Jesus ele manda que os discípulos fossem para aquele cenáculo e aguardassem a descida do Espírito Santo, fala que todos estavam reunidos em comum acordo, com um propósito específico para que o Senhor viesse derramar, encher eles do Espírito Santo. E nós vamos olhar e ver que o Senhor vem e enche todos os que estavam no local. Por conta de um entendimento de unidade, um enchimento em coletivo. Deus usa a igreja em unidade. Quando nós estamos unidos, nós entendemos que nós somos um em Cristo. Por isso que Ele se identifica como igreja e nós como corpo, membros de um só corpo. Então a unidade é primordial e extremamente necessário para a nossa vida, para o nosso andamento e entendimento da nossa vida cristã. A segunda característica dessa igreja que Deus deseja, essa igreja que Deus ele veio e revelou por si próprio nesse ambiente do Novo Testamento, é a ousadia. Lá em Atos 4, 18, versículo de número 18 a 20, vai dizer assim: chamando-os, ordenaram-lhe que de modo nenhum falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvir-nos antes ao Senhor do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ousadia é ter um entendimento do que nós conhecemos, do que nós sabemos.
Esses homens já tinham conhecido Jesus, já sabiam quem era Jesus, andou com Jesus, ouviu Jesus falar. Jesus promete o Espírito Santo desce em Atos 2, e ali eles começam a ministrar a palavra do Senhor, eles começam a ser perseguidos, que onde nós vamos identificar a igreja que foi perseguida a ponto de nós historicamente entendermos que ela foi perseguida de morte, martírio, e eles começam a ser perseguidos por esses religiosos aqui, eles começam a ser oprimidos pela verdade que eles estão pregando, e eles dizem uma palavra específica. Julguem vocês que acham que entendem, acham que compreendem a letra no intelecto, que nós devemos ouvir vocês ou que nós vimos e ouvimos? Daquele que viria, veio e nos ensinou o que nós devemos fazer. Independente do que vocês falarem, o que nós vamos fazer é obedecer a Deus, obedecer ao Senhor. Ter ousadia no entendimento que nós temos. E é por isso que nós temos que compreender que o passo a passo no Senhor, para que nós venhamos crescer, identificar quem é Cristo em nós, o que Ele se revelou a nós. Porque hoje nós temos uma série de livros para nós estudarmos, identificarmos o que nós devemos fazer, mas a igreja primitiva não. A igreja primitiva tinha o que elas viram e ouviram, e elas tinham convicção do que elas viram e ouviram, e elas tinham ousadia para se manifestar com autoridade o que elas tinham visto. Então, o que nós temos que viver no nosso tempo, que o Senhor nos concedeu para esse tempo também, é ser uma igreja ousada, ser uma igreja que prega a verdade, prega a palavra, fale, ministre, independente dos que creem ou não creem. O que nós temos que entender é o que eu entendo nessa palavra. Amém? Ter ousadia no que você entende na verdade, não no que eu acho, mas sim na verdade do Senhor. O amor é uma característica essencial do Senhor sobre nossa vida. O amor é mais uma característica primordial para vivermos em nossa vida. Jesus, um dos maiores atos que nós podemos identificar como uma igreja que Deus deseja é amar. Se nós pudéssemos resumir a Bíblia em uma única palavra, seria amor. E eu concordo muito bem com essas palavras, porque nós olhamos para Jesus na cruz, e Jesus na cruz ali não é somente um ato de martírio, um ato de dor, um ato de angústia, mas sim um ato de redenção, um ato de entrega, um ato de amor. Porque ali nós identificamos uma entrega por amor. Então, quando nós olhamos isso, nós identificamos o que Cristo nos ensina a ser, as características que Ele quer que nós venhamos exercer a partir dele. Porque quando nós vamos olhar nas Escrituras, nós somos pequenos Cristos, vivendo o que Ele viveu, mortificando a nossa carne e deixando que o Espírito venha resplandecer sobre nós. Então, vivendo o que Ele nos ensinou, e Ele nos ensinou a amar. Incondicional, nos ensinou a amar independente das lutas, das adversidades, das afrontas, das dificuldades ao nosso redor. Ele nos ensinou a amar. Nós temos que amar independente. Nós só não podemos concordar com algumas situações, pecados, dificuldades, mas Ele nos ensina a amar, porque o amor Ele traz para perto e traz o entendimento do arrependimento. Os dois ladrões na cruz, eles identificam, um identifica que ele não quer mais vida, ele somente quer o perdão daquele amor que estava sendo entregue naquela cruz. O outro, ele quer ser sarcástico e divide um momento de intriga com Jesus ali, dizendo algo com ele. Então, o amor ele vai acarretar para junto de ti aqueles que estão sensíveis, aqueles que estão com o coração quebrantado. Então, quando nós entregamos o amor, nós recebemos o amor também daqueles que querem ser amados, daqueles que querem ser ajudados. Amém? Característica que o Senhor quer que nós vivamos. A quarta característica que o Senhor quer que nós venhamos expressar é a presença, a perseverança, para ser mais exato. Atos 2, versículo de número 46, vai dizer assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam das suas refeições com alegria e singeleza de coração. Perseverante, com perseverança.
Nós não vamos identificar somente essa perseverança aqui que Jesus ele vai nos identificar em respeito a partir, a entrega, mas sim a nossa entrega incondicional a Ele. Porque quando nós somos perseverantes na nossa vida, na nossa devocional, no nosso entendimento, na nossa fidelidade, as características vão se arraigando dentro de nós. Nós vamos ser mais unidos, nós vamos ter mais essa unidade independente, nós vamos identificar as dificuldades, mas vamos tentar resolver e nos ajudar na unidade, porque juntos nós somos um. Nós não podemos dividir o corpo de Cristo em duas partes. Por isso nós devemos viver a unidade, ser ousado, amar e perseverar nessas características. Nós temos que perseverar nesses ambientes que Deus quer por nós e quer para nós. Quando ele divide o pão com Judas, ele não está sendo hipócrita, sarcástico ou mentiroso. Ele está dividindo o que ele é. Ele está dividindo algo que vem da essência dele naquele momento. Ele divide aquele momento de comunhão com aquele que iria te trair, dizendo para ele, independente do que você faça, o que eu tenho para te entregar é o amor, o que eu tenho para te entregar é a redenção. Jesus ele perseverou até o último minuto com aquele que ele já saberia que nasceu para o trair. Então, nós temos que identificar em nós as características que Deus quer em nós e perseverar nelas. Andar em favor delas, pagar um preço para ter elas em nossa vida. Às vezes nós achamos que nós não precisamos pagar preço, nós precisamos pagar um preço para ter a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família aos pés do Senhor. E pagar esse preço não quer dizer pagar um preço por ter, mas sim para ser alguém que faz a diferença no reino de Deus. Submissão a Deus. Atos 13, versículo de número 1 a 3, vai dizer assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E jejuando e orando, impondo as mãos sobre ele, o despediram. Ser submisso às ordens do Senhor sobre nossa vida. É uma sequência de atos, é uma sequência de ambientes para nós vivermos no Senhor. Viver em unidade, ter ousadia no que nós entendemos e conhecemos, amar incondicionalmente, sem máscaras, ao redor, a nossa família, em tudo que está ao nosso redor. Não somente limitar o nosso amor dentro da nossa casa. O amor que Cristo quer que nós externamos, dessa característica, é principalmente amar os de fora. Então, amar, ter a perseverança no que Cristo tem nos dado e ser submisso à ordenança que Deus tem para a nossa vida. Então, nós precisamos urgentemente nos tornar essa igreja desejável ao Senhor. Nós temos que nos tornar essa igreja, nós temos que perseverar, ser ousado, ter unidade nessas características que Deus nos entrega à nossa vida. Então, dentro dessa palavra, dentro desse ambiente que eu trouxe aqui para você, na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu ambiente de vida espiritual, igreja, bairro, e eu queria deixar essa palavra para você aqui. Quais são as características? E deixar essa pergunta específica para você pensar, meditar, ruminar posteriormente esse término aqui, porque não vai acabar por aqui. Quais as características que ainda faltam para nos tornarmos essa igreja desejável de Deus? Quais dessas características que nos faltam, que está nos faltando para nos tornarmos essa igreja desejável de Deus? O que você pensa que seria uma igreja que Deus deseja? Gostaria que você, entre sua família ou entre alguns amigos que você possa ter convidado aí, pensasse e meditasse nessas duas perguntas.
e ruminasse nelas, porque isso é uma peça fundamental para sermos a igreja verdadeira que Deus deseja para esse tempo. Amém? Eu gostaria de orar com você nesse momento, mas não termina aqui, como eu disse. Continue ruminando esse ambiente, essas características entre vocês. E vocês vão se encontrar no meio da noite, no meio da madrugada, pedindo ao Senhor para que Ele venha nos fortalecer nos ambientes que nós necessitamos. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos por esse momento, por essa etapa que está se iniciando, Senhor, que o Senhor venha fazer a diferença sobre nosso lar, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre aqueles que não conhecemos, que jamais vamos conhecer, que nós queremos fazer a diferença na vida deles também. Nós queremos, ó Deus, orar, ó Deus, e pessoas serem mudadas, pessoas serem alcançadas por conta de nós vivermos esse ambiente de características que o Senhor infiltrou em nós. Então, Senhor, no nome de Jesus, nós queremos alcançar vidas, alcançar pessoas pela vida que o Senhor deixou em nós. Então, no nome de Jesus, abençoe essa casa, esse lar, essa família, essas pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida e sua casa.